Vamos falar sobre privatização da EMAI. Felipe Camozato continua aqui no nosso programa. Privatizar o DEMAI é uma solução, isso está sendo aventado, né? Para tratar desse assunto, originalmente, então, os convites foram ao vereador Camozato e também ao Adinaldo Fraga, engenheiro e diretor do SENGE. Eu vou dar as boas-vindas ao Adinaldo. Seja muito bem-vindo, boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa, Adinaldo. Boa noite, Guilherme. Boa noite ao Camozato e a todos aqueles que nos assistem, agradecendo a oportunidade que nós possamos aqui fazer um debate bastante rico que possa Adinaldo, nos esclarecer realmente... Oi? Eu não sei se é o teu som que está longe de mim ou se a minha Melhorou? produção... Oi? Fale de novo. Melhorou? Melhorou. E eu vou pedir também uma outra coisa para ti, se possível. A tua câmera... Pois não. A tua câmera está fazendo com que tu fique numa margem, pegando muito teto e pouco do teu rosto. Se puder enquadrar ela mais certinho, vai ficar na altura exata minha. E daí fica melhor para o público acompanhar. Não sei se tu consegue. Isso aqui tá bem? Vamos ver. Vamos ver se tu consegue ajeitar. Aí vai ficar bem melhor, Melhorou? tenho certeza. Quando a tela divide a tela para nós aí, Ana. Divide a tela eu e o Adinaldo. Consegue, Ana? Tá aí, agora ficou perfeito. Agora ficou adequado. Vou lhe dar as boas-vindas de novo, Adinaldo. A gente não conseguiu lhe ouvir direito, estava muito longe do microfone. Se puder falar um pouquinho mais alto, vai ficar melhor. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Quero agradecer pela oportunidade e boa noite também ao nosso vereador Felipe Camozato e desejamos que realmente nós possamos ter um debate bastante esclarecedor sobre um assunto tão importante para a nossa cidade. Muito bem. Vamos tratar desse assunto da MAI, que é algo importante, né? E nós tivemos uma manifestação relativa a ele nessa semana, cerca de 1,5 mil, isso notícia que está no Jornal do Comércio, parceiro da RDC TV, 1,5 mil pessoas se reuniram na última quinta-feira, dia 17, na sede da Hidráulica, no Departamento Municipal de Água e Esgoto, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para protestar contra o projeto assinado pelo... Ah, não, eu estou aqui lendo a notícia... Poxa, peguei a notícia antiga, só que estava reformulada. De qualquer forma, né? A data do Jornal do Comércio me enganou. Mas, de qualquer forma, foi feita uma manifestação relativa a isso ainda no governo Marquesan, então, dando a informação correta aqui. Tem até a foto da oportunidade, os funcionários ao redor da EMAI. E o prefeito Sebastião Melo, ele não descarta privatizações e, obviamente, isso tudo está aí no contexto dessa discussão. Então, eu gostaria da análise... Vou começar pelo Adinaldo. Adinaldo, tu é contra a privatização da EMAI? Por quê? Bem, eu começaria falando um verdadeiro chavão que se usa muito no esporte, principalmente no futebol, que time que está ganhando não se mexe. Por que eu digo isso? É que o DEMAI é uma autarquia municipal que presta excelentes serviços à população porto-alegrense. É também uma referência nacional na prestação do serviço de saneamento. Ele atende hoje 99,9% da população de Porto Alegre com abastecimento de água, com excelente qualidade. A coleta 90% do esgoto, entre esgoto cloacal e esgoto misto, trata 63% dos esgotos da nossa cidade e tendo condições de esse tratamento poder chegar até 80%. Tem um faturamento anual de 600 milhões e só no ano de 2019 teve um superávit, veja bem, uma autarquia municipal dando superávit de 157 milhões. Então, podemos ver que ele é um órgão saudável financeiramente, superavitário e tem um sistema de gestão moderno, com indicadores de desempenho, com metas bem definidas e atreladas ao incremento de receita. Esse é o órgão que quer realmente privatizar.
que eu acho lamentável, né? Ao longo dos anos, assim, sempre se justificou que a privatização de empresas públicas se fez ou se fazem por elas serem deficitárias e ineficientes e que davam prejuízo. O DEMAI, por ser um órgão eficiente e superavitário, atrai cobiças das empresas privadas. Há também um interesse ideológico, né, por ser na questão do Estado mínimo e na administração pública, aliados ao interesse de fazer caixa. Veja bem, nós aqui do CENJ não somos contra a participação privada nas empresas públicas. Tanto que hoje trabalham várias empresas privadas no DEMAI, através de contratos específicos para execução de obras, prestação de serviços, e isso é ótimo. Agora, achamos que a gestão da água, né, a privatização da água, ela é um erro, porque a água é um poder, ela não pode ser encarada como uma mercadoria. A água, como saneamento, como todo, ele dialoga diretamente com a saúde pública. E isso é um dever, julgamos, né, que é um dever de Estado e, além de ser um bem inalienável. E com essa ideia de conceder os serviços de saneamento à iniciativa privada, parece que nós estamos indo na contramão de caminhos que já percorreram outras cidades no mundo, como Paris, Berlim, Buenos Aires, Cochabamba, que retomaram, depois de ter se concedido à iniciativa privada, retomaram a concessão, porque as empresas não atenderam às metas pactuadas e, principalmente, foi devido ao aumento abusivo das tarifas. A nossa preocupação também, ouvintes, é que a concessão dos serviços poderá implicar também em um aumento dessa tarifa, porque hoje, impostos como PIS, CONFINS, Imposto de Renda e ISS, o DEMAI, por ser uma autarquia municipal, não recolhe. Agora, uma empresa privada deverá recolher. E isso, logicamente, terá reflexo diretamente na tarifa. Então, por um primeiro momento, a gente justifica por tudo isso, por ser um órgão, acima de tudo, que tem uma ótima gestão, uma gestão moderna, ter realmente uma capacidade de endividamento bastante boa, é um órgão que tem uma arrecadação considerável e também por apresentar um superávit. Então, por isso tudo, e além da prestação de serviço de excelente qualidade, a nossa população de Porto Alegre. Então, não quer dizer que não possa ser melhorado. Sempre existe um espaço para melhoria, mas julgamos que não seria através da iniciativa privada que essas melhorias poderiam vir, porque eu acho que o DEMAI continua sendo prestador de excelentes serviços para a nossa população de Porto Alegre. Vamos ouvir o Felipe Camozzato, que como é um defensor do Estado mínimo, acho que tenderá a discordar. Vai lá, Camozzato. Eu não gosto muito do termo Estado mínimo, na verdade, porque a ideia de Estado mínimo para cada pessoa ela varia. Um termo pior ainda, então. Você é um neoliberal. Eu costumo brincar, Macalossi. Aliás, primeiro, deixa eu cumprimentar o Adinaldo. Acho que ele trouxe várias informações muito relevantes e é um prazer também poder estar conversando sobre esse tema do DEMAI com ele e com a audiência da RTC. Acho que é um tema muito importante para a cidade, né? O saneamento, a água, enfim, são elementos da vida. E por isso é preciso ser tratado com muito cuidado e apreço. Mas eu falei do Estado mínimo, que eu não gosto muito do tratamento do Estado mínimo, porque cada um tem na sua cabeça o que é Estado mínimo. Eu costumava brincar em palestras de que mesmo o Lula e companhia, eles também defendiam o Estado mínimo. A diferença é que o Estado mínimo para o Lula e companhia era com 400 estatais, 25, 35 ministérios, e etc. Né? E o Estado mínimo para o Novo é muito menos do que isso, é não ter estatal, são poucos ministérios, é uma estrutura enxuta. Eu acho que o termo ideal talvez seja que a gente pense num Estado funcional e de baixo custo para o pagador de impostos. E nesse sentido, eu acho que o debate sobre privatização do DEMAI ele é impreciso. Primeiro, assim, ideologicamente, filosoficamente, eu gostaria de ver o DEMAI privatizado. Eu acho que funciona melhor ser privatizado. As empresas privadas, elas dispõem de melhores mecanismos para oferecer produtos e serviços de melhor qualidade. E especialmente no Brasil, porque no Brasil a estatal é obrigada por lei a ser ineficiente. Ela é obrigada por lei a ser ineficiente porque quando ela contrata, ela precisa contratar por concursos. Quando ela compra, ela precisa comprar por licitação. Quando todos os processos internos dela precisam respeitar
leis que são muito mais engessadas do que a dinâmica de uma empresa privada, que consegue mudar rapidamente e se ajustar aos novos cenários. Então, a estatal ela acaba sendo, no Brasil, obrigada por lei a ser mais ineficiente do que a empresa privada. E por isso, filosoficamente, eu entendo que a empresa privada ela sempre será uma melhor opção. Mas, no caso do DEMAI, isso não é possível. Então, eu não acredito que seja... Por exemplo, se a gente vai falar sobre privatização de DEMAI, eu não acho factível isso, porque o DEMAI é uma autarquia do município, ele não pode ser privatizado, né? Nós podemos falar sobre concessão dos serviços, mas eu não entendo hoje que exista nem a intenção e nem a condição de fazer uma privatização da nossa autarquia. Mas de fazer concessão, sim, no caso. De fazer concessão, sim, perfeitamente. Agora, em geral, e se esse confunde debate... qual que é a natureza da concessão e qual que é a natureza da privatização. Exatamente. E é muito natural essa confusão, porque são termos um pouco mais técnicos, né? A privatização, ela diz respeito à venda do ativo imobilizado, venda do patrimônio. O patrimônio deixa de ser do município e passa a ser de uma empresa privada que pode fazer o que bem entender dele. No caso do DEMAI, isso não é possível. Né? Não é possível fazer troca de controle do DEMAI para uma iniciativa privada, para uma empresa privada. Ela não pode comprar esse patrimônio, não pode comprar o encanamento embaixo da terra, toda a estrutura e tudo mais, pela forma que juridicamente está posta a vinculação da autarquia na estrutura da prefeitura. Agora, a concessão, sim, é um modelo viável, e a concessão, ela não é privatização, porque a concessão, todo o ativo, todo o patrimônio, ele permanece do município. O que muda é que, durante um período de tempo, a gestão daquele patrimônio será privada. E ela vai ter que responder ao contrato que for celebrado, em termos de desempenho, de preços, de investimentos que vão ser feitos, né, em que cronograma e tudo mais. E, bom, por que a concessão é uma boa ideia em detrimento de manter como está? A gente vê, e é verdade isso que o Adinaldo falou, o DEMAI é um departamento superavitário da prefeitura. Né? Ele é uma autarquia que funciona bem, de fato, ele é lucrativo, não dá prejuízos, não é que nem a Carris, essa sim uma estatal que pode ser privatizada e que dá prejuízos, né? Mas, ao mesmo tempo que ele não oferece prejuízos para o município, ele também não consegue dar conta, por seu próprio rendimento e sua própria condição financeira, de investir rapidamente como a cidade demandaria para universalizar o atendimento de água e de esgoto. Os 157 milhões de reais de superávit do último ano já foi um valor acima da média dos últimos 10 anos do DEMAI, que é, na verdade, menos da metade do que isso. Nesse contexto, as estimativas que se fazem é que levariam por volta de 40 anos com esse valor investido todo ele, e não seria, né, para você universalizar água e esgoto. Na condição, se a gente pega os últimos 7 anos, mais ou menos, 8 anos, de quanto foi destinado de investimento de infraestrutura de expansão de redes e de atendimento, né, justamente do consumidor de água ou esgoto, levariam por volta de 50 anos para nós conseguirmos universalizar o acesso à água e esgoto somente com o recurso próprio, né, o recurso do ODEMAI, esse recurso que tem disponível da prefeitura. Então, inevitavelmente, seria necessário que se pegasse dívida no mercado para poder fazer esses investimentos. Além disso, por mais que o DEMAI teria que fazer contratações. Nessa tua análise, por mais que o DEMAI seja superavitário, a capacidade dele de atender as demandas é inadequada. Não é no tempo que todos nós, cidadãos, gostaríamos, né? Os cenários, quando a gente compara, por exemplo, cidades que fizeram um programa de concessão orientado para o investimento de infraestrutura para universalização, elas conseguem fazer universalização em um horizonte de 10, 15, 20 anos, enquanto o DEMAI, por conta própria, vai levar o dobro disso, talvez um pouco mais. E estando sujeito a interferências políticas em todo esse processo, uma vez que muda-se a gestão, pode-se mudar o entendimento sobre isso e a coisa pode ser simplesmente abandonada, mudada de figura ou de rumo. Enquanto que na concessão você tem um contrato com as duas partes acordadas, com as devidas penalidades, com a devida ajuizamento e mediação desse contrato, para garantir a execução nos prazos acordados.
Então, eu acho que o Adinaldo tocou num ponto importante sobre, por exemplo, aumentos abusivos vistos em situações em outros locais, né? Isso foi falhas contratuais graves, porque no contrato de concessão você pode, inclusive, estipular que preços você gostaria de ter ao longo dos anos. E você acorda isso justamente com o contratante, com o município, aprova isso no próprio projeto, né? A mesma coisa sobre os prazos de execução dos investimentos. Agora, uma coisa que nós não conseguimos fazer em nenhum cenário é que, deixando apenas o DEMAI fazer os investimentos e as obras, nós consigamos ter uma universalização de água e esgoto num horizonte menor do que os de 40 anos. Eu acho que Porto Alegre não tem tempo para esperar 40 anos, já que justamente nós estamos falando sobre água, sobre esgoto, sobre saúde, sobre vida, né? Elementos essenciais para a vida. E por isso que eu acredito que a concessão é um caminho fundamental. E eu não vejo uma concessão bem-sucedida do DEMAI se ela não tiver justamente a parceria dos servidores do DEMAI, da supervisão técnica do DEMAI, do conhecimento do DEMAI, para conseguir não apenas construir esse contrato e organizar como vai funcionar justamente esse sistema, como também fiscalizar a execução disso. Eu acho que nós temos um cenário muito propício para uma concessão bem-sucedida, dado que nós temos bons quadros técnicos na autarquia, nós temos uma experiência de atendimento muito vasta, o que falta hoje é muito mais capacidade de execução de obras e de realização financeira dessas obras. E aí o parceiro privado ajudaria. Adinaldo, seu contraponto à fala do vereador Camozzato. O ano passado, o Tribunal de Contas do nosso estado fez uma inspeção especial no DEMAI, tendo em vista toda essa situação criada de conflito entre a administração centralizada e a sua intervenção na gestão do DEMAI, né? E eu quero apenas pensar, né, do relatório que saiu sobre justamente isso que o nosso nobre vereador falou, sobre uma suposta incapacidade de investimentos do DEMAI. Né? Os dados históricos, estou lendo aqui só o despacho feito, o relatório final, a conclusão dos auditores, né? Sobre a suposta incapacidade de investimentos do DEMAI. Os dados históricos revelam que a autarquia possui boa situação, até serem sentidos os efeitos da precarização imposta, ou seja, aquela precarização que o nobre prefeito Marquesan fez no DEMAI lá, né? Onde só em 2012 o DEMAI investiu com recursos próprios 126 milhões, valor representativo de 26,4% da receita corrente líquida, totalizando 678 milhões. Em 2015, o faturamento do DEMAI alcançou 765 milhões. Já em 2019, investiu recursos próprios apenas de 36 milhões, representando apenas 8,5% da corrente líquida de 641. Verifica-se que houve uma queda de 124 milhões do faturamento, representando uma perda econômica de 16%. Mesmo assim, o volume aproximadamente 600 milhões, encontra-se contratado em 2020 para execução de obras a curto prazo no sistema. Ou seja, o DEMAI ainda tem sua capacidade de investimento, né? Então, mesmo apesar de tudo isso, de todas essas contas aí que o prefeito, que o nosso nobre vereador colocou, né, conclui o Tribunal de Contas que o DEMAI tem condições de fazer. É importante, eles ainda continuam dizendo aqui, olha só, é importante referir que a capacidade do DEMAI de realizar investimentos com recursos próprios já foi demonstrada no ano de 2012, quando aplicou 126 milhões em obras, no momento em que a tarifa situava no patamar de R$ 2,58 por metro cúbico. Esse valor atualizado para 3,75 praticado atualmente representaria atualmente com a disponibilidade de 183 milhões ano em investimentos com recursos próprios, totalizando em 10 anos 1,83 bilhões em investimentos com recursos próprios. Veja bem, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está colocando isso são os próprios auditores do Tribunal de Contas que fizeram uma inspeção no DEMAI, verificando toda essa situação em vista da concessão dos serviços de saneamento. Então, eles concluem que as perdas de faturamento decorrentes do tempo de atendimento às demandas operacionais da autarquia, recuperação comercial, com redução de inadimplência, entre outras ações, depende da reestruturação da autarquia, ou seja, porque não foram colocados servidores à disposição, que o DEMAI vem decaindo nos últimos tempos na prestação de alguns serviços em função do engessamento que não puderam contratar servidores, né? Então, portanto, a concessão, segundo o relatório, que veja bem, não sou eu que estou dizendo, são os auditores do Tribunal de Contas que dizem,
a concessão não poderá contar com recursos públicos de financiamento para o alcance do aporte de investimentos no projetado. No entanto, os recursos necessários para o cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico podem ser viabilizados com o reajuste tarifário e a gestão corporativa, embora essa tenha sido bastante prejudicada nos últimos anos em decorrência da retirada da autarquia do DEMAI de administração direta. Então, veja bem, gente, não é o Adinaldo que está dizendo isso, não é o SEIJA que está dizendo isso, né? Não são os servidores, é justamente o Tribunal de Contas, que é um órgão isento, que analisou toda essa situação e chegou a essa conclusão. Camusato, como é que tu vê aí a análise do Tribunal de Contas? Eu acho que o Tribunal de Contas, ele foi feliz em apontar o ano de 2012, até o Adinaldo trouxe o dado, né? Em 2012 foi o maior investimento realizado pelo DEMAI nos últimos 20 anos. Então, na verdade, até o ano de 2012, ele é um ano incomum, se a gente olha para a média de investimentos do DEMAI, e se nós formos ignorar, por exemplo, os últimos 4 anos da gestão do Marquesan, a gente e pegar justamente os anos dourados de investimento do DEMAI, de 2007 a 2013, tá? Onde foram justamente os 7 anos onde teve os maiores investimentos dentro desse universo dos últimos 15, nós tivemos uma média de 90 milhões de reais anuais investidos. Tá? Calcula-se por volta de 2,7 bilhões de reais para universalização de água e de esgoto. Esse dado, inclusive, é subscrito pelo próprio DEMAI e sua equipe técnica, né? No plano de expansão do próprio, desenvolvido pelo próprio corpo técnico do DEMAI. Dentro desses 2,7 bilhões de reais, nós temos por volta de 950 milhões para água e os demais para saneamento, por parte de esgoto. Tá? Se nós pegarmos esses 90 milhões de reais, que foi a média dos anos dourados de investimentos com capital próprio do DEMAI, nós levaríamos 30 anos para conseguir universalizar a água e esgoto com recurso próprio do DEMAI. 30 anos é um horizonte justamente que eu falava lá na minha fala inicial, que não é razoável para o cidadão de Porto Alegre. Acredito que a cidade de Porto Alegre, o cidadão de Porto Alegre, ele não tem condições de esperar 30 anos, havendo alternativas mais rápidas para isso, né? Com a entrada justamente de um parceiro privado que possa, num horizonte de menos tempo, de 10 anos, quem sabe, injetar recursos em um montante suficiente para conseguir fazer esse serviço que levaria 30. Nós temos aí o exemplo do aeroporto de Porto Alegre, para ficar bem próximo aqui. Há quanto tempo se fala sobre investimentos nos terminais, sobre ampliação do terminal de carga, sobre ampliação da pista? Tudo isso só foi feito quando entrou uma concessão onde o parceiro privado tinha recurso, coisa que o governo federal não tinha, né? E ele conseguiu aportar mais de 2 bilhões de reais de investimento num horizonte de 4 anos. E com isso executar a ampliação da pista e todas essas outras obras. Aliás, a Fraport só não concluiu ainda a sua parte do trabalho porque a prefeitura não conseguiu fazer a sua parte na realocação das famílias. E porque o Ministério Público interviu num contrato celebrado para, inclusive, botar mais custos para a parceira privada, pagando o deslocamento e realocação das famílias em moradias sociais. Em todo caso, a Fraport é um exemplo de uma concessão bem sucedida, que consegue entregar investimentos num prazo muito mais curto do que levaria com o capital próprio do próprio Estado, né? Então, eu acho que o Tribunal de Contas aponta aí um dado relevante, né? Mas olhando no contexto geral do que nós vimos ao longo da história, esses últimos 15 anos do DEMAI, nós não serve a Porto Alegre esperar 30 anos. E eu, obviamente, não quero aqui fazer nenhum demérito ao trabalho do DEMAI e dos profissionais que lá estão. Aliás, reconheço, são bons profissionais, nós temos excelentes engenheiros, corpo técnico, tem pessoas super capazes que têm experiência no trabalho. E, mais uma vez, qualquer concessão bem-sucedida passa, inevitavelmente, por essas pessoas estarem justamente trabalhando junto para que a gente possa fazer bons contratos e fiscalizar a execução de bons contratos. Esse é o segredo, na verdade, de toda boa concessão. O bom contrato celebrado e depois fiscalizado pelas duas partes. Porque num contrato de concessão, você inclusive estipula quais são as punições em caso de descumprimento de prazos, em caso de descumprimento de qualidade. Você pode mandar refazer, você pode mandar acelerar, você pode mandar mudar preço, você pode fazer uma série de coisas que hoje o cidadão de Porto Alegre não tem como fazer com o DEMAI. Então, quando falta água na Lomba do Pinheiro,
Quando falta esgoto, hoje, por exemplo, a gente tem uma capacidade instalada de por volta de 70 e poucos por cento de tratamento, mas nós tratamos efetivamente 56% só. Né? Essa diferença, por demais, é muito caro para conseguir executar e é muito difícil. Tem as ligações finais, né? Todo esse trabalho de ligação final, tem toda uma parte que envolve, inclusive, regularização fundiária e outros temas, além do próprio aporte de capital para fazer ampliação da infraestrutura de rede e de equipamentos de tratamento. Hoje, um parceiro privado conseguiria ajudar a fazer esses investimentos e subcontratar parceiros para conseguir desempenhar isso. E o DEMAI poderia ser um agente fiscalizador desse processo, né? Hoje a prefeitura não consegue multar o DEMAI por não estar conseguindo avançar de maneira mais célere. Pelo contrário, via de regra, como o próprio Adinaldo nos confirma isso, via de regra a prefeitura inclusive atrapalha, porque a gestão política não é incomum de interferir no processo, porque ela justamente, por ser uma estatal, né, por ser sob controle da prefeitura, sob controle político, ela fica sujeita ao interesse político partidário e não ao interesse público. Adinaldo, dá para esperar tanto tempo assim? Dá para fazer um investimento vultuoso acima desse que o Camozat está falando para dar essa resposta que a cidade precisa? Como é que tu responde isso? Eu responderia que há condições realmente de fazer com recursos próprios. Tá? Os dados que o vereador traz são do Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015, que não pode ser confundido com um banco de projetos. Né? É uma previsão, como é que eu vou dizer, uma previsão que pode ou não se realizar baseada no crescimento da cidade, que às vezes ele pode se direcionar para uma determinada direção ou outra. E há de se levar em consideração também aí que dentro desses valores existe muitos valores que correspondem ao investimento privado que deveriam ser executados por órgãos que implementam, por exemplo, loteamentos, que isso é responsabilidade do empreendedor. Né? E, além do mais, é o seguinte, se for fazer obras desse vulto nesse curto espaço de tempo, como está previsto, nesse estudo feito recentemente pela empresa de consultoria contratada pelo BNDES, né? de lançar 200 quilômetros de redes num ano, eu diria assim, ó, isso não faz, não tem como, isso é uma utopia. Só se tirar todos os veículos das ruas de Porto Alegre. Então, digamos assim, fazendo investimento dessa vulta em curto espaço de tempo, nós vamos trabalhar na ideia de uma universalização segundo o novo marco do saneamento. Isso realmente, nos próximos 10 anos, chegar no mínimo 90% do atendimento do esgoto, no mínimo, né? Mas o DEMAI hoje, pela sua programação, né? Tem condições de passar desses 90%, podendo chegar até 95% nos próximos 10 anos. Isso aí é típico. E não vamos nos iludir, há 35 anos para uma empresa fazer saneamento, vale a pena correr todo esse risco de conceder uns trabalhos a esse tipo de serviço hoje, para que uma empresa explore esse saneamento, nós correndo todo o risco de que isso, tirando de uma empresa que hoje aprovou a sua eficiência, para passar por uma empresa que não temos a garantia de que eles vão cumprir com as metas estabelecidas, porque o histórico já vivenciado por várias cidades no país e no mundo, né? Que, principalmente cidades grandes do porte de uma Paris, de uma Berlim, porque eles não atenderam às metas estabelecidas. E o realinhamento de tarifa, que fatalmente viria, porque não vai demorar muito, eles vão pedir readequação tarifária, porque não deu cumprir, porque houve o desequilíbrio, nós temos que solicitar o reequilíbrio financeiro do contrato, porque o dólar alterou tanto, né, que houve uma implicação diretamente dos nossos custos, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Então, na realidade, quem vai ser penalizado com a concessão dos serviços vai ser a população da cidade. Mexer, por isso que eu disse na minha fala inicial, não se mexe em time que está ganhando. Se o DEMAI está prestando bom serviço, não quer dizer que ele não possa melhorar em algumas atividades. Claro que pode, mas tem que levar em consideração esses problemas de falta d'água que aconteceram, justamente a essa ação direta, a ação política direta do prefeito anterior, sobre a autarquia, né? Que, digamos assim, fazendo com que ela ficasse engessada e não fizesse o aporte financeiro que deveria ter sido feito, os investimentos que deveriam ter sido feitos no momento adequado. Adinaldo, o ex-prefeito Marquesan, na época, ele disse que o DAMAI precisaria de 2,7 bilhões para fazer esses investimentos todos aí, e não teria esses recursos.
Não, é aquilo que eu falei, eu acabei de falar, né? O Plano Municipal de Saneamento, né? Ele faz uma estimativa, né? de investimentos, aqueles valores que estão cortados, não quer dizer que eles sejam corretos, pode ser mais ou pode ser menos. Eles careciam, esse trabalho que foi feito na época pelos servidores do DEMAI, eles carecem de uma revalidação novamente, porque muitos serviços que estavam ali que constavam ali, já foram realizados. E hoje, na realidade, ele faz parte de todos os investimentos do DEMAI baseado nesse Plano Municipal de Saneamento. Então, ele carece de tempos em tempos ser reavaliado. Como eu disse, ele foi projetado considerando o crescimento da cidade em determinada direção, em determinadas áreas, em determinados vazios urbanos, que podem ou não se confirmarem. Né? Então, por isso que constantemente ele tem que ser reavaliado e recalibrado. Por exemplo, esse era um momento adequado para se fazer novamente a avaliação, para dizer se vai ser, se é esses 1,8 milhões de esgoto, né? ou se é menos, entendeu? Por isso que ele tem que ser constantemente ser avaliado. E esse era o momento, já que estamos pensando em fazer essa concessão, era o momento, a primeira coisa que teriam que fazer era uma avaliação do Plano Municipal de Saneamento para ver se ele está adequado à situação atual da cidade. Porque nós vivenciamos várias situações, né, inclusive com esse momento de pandemia, a cidade pode não estar crescendo como deveria estar crescendo para determinadas regiões. Calmozado. Eu acho que tem uma questão aí de refazer as estimativas e de atualizar, eu acho que isso é bem positivo e eu concordo com ele. Não vejo problema nenhum de você fazer essas reestimativas, até porque se nós formos falar agora de entrar num processo de concessão, seria interessante justamente que se avaliasse, e imagino que naturalmente dentro do processo, para que uma empresa pudesse fazer essa oferta de valor, que ela pudesse fazer justamente, né, a sua proposta, ela precisaria ter esses valores atualizados. Então, quanto a isso, eu não divirjo. Agora, tem dois pontos da fala do Adinaldo que eu gostaria de fazer um destaque. O primeiro sobre a remunicipalização, e ele trouxe exemplos de Paris, de Berlim, né, de algumas das cidades, que elas tinham concessões e voltaram a ser estatais porque não havia dado certo. Na verdade, nesses casos, né, todos esses casos que foram relatados, eles são casos onde venceu o prazo de concessão, então encerrou-se aquele horizonte de 20, 25, 30 anos, e foram concessões justamente voltadas para a universalização de tratamento. Ou seja, foi uma concessão de universalização da rede de infraestrutura e ela era finita, porque justamente não é uma privatização. Se fosse uma privatização, né, não haveria discussão de voltar ao município, porque sempre estaria sendo do município, permaneceria do município, só a gestão deixaria de ser privada em um certo momento, que foi o que aconteceu lá em Paris e Berlim. E nesse universo de tempo, onde foi concessão, foi justamente onde essas cidades conseguiram sair de uma situação de subdesenvolvimento, né, do ponto de vista sanitário, né, e de oferecimento de água para primeiro mundo. Né? Elas contaram com o investimento privado e os parceiros privados para conseguir fazer esse avanço que Porto Alegre também precisa. Então, nós discutirmos uma concessão para, no futuro, voltar a ter controle estatal, pode ser até uma hipótese. Pode ser uma hipótese. A questão é que nós temos hoje um problema que é flagrante, que nós temos 56% só de tratamento efetivo de esgoto, nós temos o serviço de água, ele é quase plenamente universalizado na cidade, mas as perdas são muito expressivas, né? E aí eu questiono quando a afirmação, né, de que o DEMAI está prestando um bom serviço e time que está jogando bem não se mexe. Eu questiono, realmente está? E aqui, de novo, nada contra os servidores que lá estão. Não acho, inclusive, que seja culpa dos servidores do DEMAI, bem pelo contrário. Eu acho que o problema é justamente o modelo de gestão que está imposto e as intervenções políticas, que são inerentes a esse sistema. Né? Ou seja, o DEMAI não desempenha bem porque é uma autarquia, não por conta das interferências políticas. As interferências políticas, elas são, na verdade, naturais a qualquer autarquia ou estatal. O anormal em uma autarquia ou em uma estatal é não haver interferência política. Esse é o anormal. O cenário de normalidade é haver. E quando a gente tem um percentual, 2019, de quase 33%, 32% de perdas na distribuição de água potável, né, isso é... Eu acho que bota bastante em xeque a afirmação de que está sendo prestado um bom serviço, de que está a contento para o cidadão. Em nenhum país desenvolvido do mundo se tolera 30% de perda na distribuição. Aqui nós toleramos.
Então, assim, eu acho que isso para mim é um sintoma de que poderemos ser muito melhores do que somos. A cidade urge em conseguir ter universalização e, infelizmente, a despeito dos bons profissionais que tem o DEMAI, né, da boa vontade que possa se ter, o DEMAI por si só não conseguirá entregar. E a prova de que não conseguirá entregar é que ele precisa fazer todo o tamanho, são mais de 2.000 quilômetros de rede que são necessários fazer, que é justamente o tamanho da infraestrutura atual para conseguir fazer a universalização. Eu sou muito cético com relação ao DEMAI fazer isso por conta própria, num horizonte menor do que os 30 anos. Né? E não só os dados financeiros jogam contra isso, como a própria natureza da instituição, né, ao longo dos anos, mostra que ele não consegue entregar isso efetivamente. Vai lá, contraponto. Na realidade, né, a própria inspeção do Tribunal de Contas apontou que as perdas acabaram se elevando, né, nos últimos tempos, justamente por essa intervenção, né, esse engessamento que o DEMAI teve. Mas vamos analisando assim com relação à questão crítica, né, hoje em dia, a proposta que foi apresentada justamente para a questão da concessão, podemos verificar que ela não levou conta, hoje em dia, ela não levou conta a situação plena do próprio Plano Municipal de Saneamento. Então, foi uma utopia, né? Ele não, por exemplo, assim, na própria concessão hoje pensada, né, ele não analisa a qualidade do manancial. Veja bem, o DEP que foi para o DEMAI, né, ele vai retornar para a prefeitura. Ou seja, vai ficar aquele bumerangue. Foi porque o DEMAI tinha mais condições de fazer os investimentos, tinha mais condições de fazer ações, e agora, nessa proposta que hoje em dia, da concessão que se tem, né, ele ficaria com a prefeitura. Olha só, olha o descalabro da situação, onde o DEMAI hoje conseguiu, né, o investimentos de fazer de 220 milhões para construir uma nova estação de tratamento de água na Zona Sul. Na proposta que está sendo posta hoje em dia da concessão, ele vai ceder essa ETA novinha para a empresa que porventura ganhar a licitação, e quem vai pagar esse empréstimo vai ser a prefeitura. Isso é inviável. Veja bem, isso é uma loucura. Além do mais, os servidores, da forma que, logicamente, que for uma empresa privada, ela não vai querer os servidores do DEMAI, ela vai querer trazer os seus servidores. E os servidores vão ser colocados à disposição da prefeitura, que terá que cumprir, terá que pagar o salário que hoje é pago pelo DEMAI, com os recursos do DEMAI, a prefeitura vai ter que assumir esse ônus também, com essa folha de pagamento. Veja bem, as áreas de risco e de preservação que hoje são abastecidas por caminhões-pipa, por a função da própria legislação, né, eles não pagam a água. Quem é que vai pagar essa água? Quem é que vai pagar essa água que é servida? Logicamente, a empresa privada vai cobrar essa água. No próprio estudo que foi feito agora para a concessão, ele não faz nenhuma referência ao sistema de esgoto misto. Não faz nenhuma referência com relação à consideração da recuperação do dilúvio, do arroio dilúvio. Ele descompromete a concessionária de investimento nas áreas de habitação irregular, ou seja, aquelas áreas irregulares. Quem é que vai assumir o abastecimento dessas áreas irregulares? Quem vai assumir isso? Vamos ver se o vereador Camozado consegue nos responder em 2 minutos isso. E daí vamos para as considerações finais. Responda aí, o doutor Adinaldo. Tá certo. Não, eu acho que o Adinaldo coloca questões muito importantes e que justamente reforçam a importância de que os servidores do DEMAI possam colaborar e serão necessários por parte de qualquer empresa privada que assuma uma concessão para que a execução dessa concessão possa ser bem sucedida. Mais uma vez, o que determina o sucesso de uma concessão é o contrato. Um contrato bem feito, um contrato que tem justamente questões factíveis, claras, com as partes bem acordadas de quais são seus prazos, suas eventuais punições, o desempenho esperado, investimento esperado, são contratos que sucedem bem. Né? O histórico na América Latina, inclusive, a América Latina é um bom exemplo de concessões de saneamento básico. São diversos municípios na Argentina, no Chile, na Colômbia,
no Panamá, especialmente o Panamá, é um país que usou muito desse instrumento para conseguir fazer a universalização de maneira bem sucedida. E eu não vejo, primeiro, né, num cenário de concessão, a empresa não pode demitir os servidores do DEMAI. Então, eu não vejo como ela vai conseguir se livrar desses servidores. Ela vai, na verdade, vai ser uma estupidez por parte da empresa se ela não usar esse conhecimento, essa expertise que os próprios servidores têm para conseguir conduzir da melhor forma possível o processo. Da mesma forma, a prefeitura precisará ser, como sempre é, no caso do poder público, numa concessão, o poder mediador, vai ter que mediar a execução do contrato e vai precisar, mais uma vez, dos servidores do DEMAI para isso. Então, a concessão, para mim, eu vejo como benéfica. É necessário servidores empenhados para fazer uma boa execução disso, e o DEMAI ele não consegue oferecer condições de entregar essa universalização, dado o cenário que a gente já conhece de entregas dele. A despeito do bom desempenho dos funcionários, e do seu bom interesse, a instituição ela não consegue, e o tempo prova aí justamente que ela é incapaz de entregar essa universalização. Então, a concessão acaba sendo um bom caminho, e eu espero justamente que questões como novos equipamentos possam ser contempladas no contrato de forma a reduzir o valor de cobrança, enfim, negociar outras contrapartidas para o cidadão, assim como o próprio limpeza do arroio dilúvio e outros termos que possam se querer fazer, e a cidade de Porto Alegre pode colocar no contrato, requerer, e assim a empresa faz o investimento. Então eu vejo como uma ótima saída para a cidade. Camozato, obrigado pela participação hoje aqui, atendendo o nosso convite nessa sexta-feira. Fica o meu abraço. Eu que agradeço o convite, um prazer poder falar contigo, Macalossi, com a audiência da RDC, também com o Adinaldo aí, também um prazer, muito bom, cumprimentos também pelo debate, né, extremamente profissional. Isso aí, última palavra também com o engenheiro Adinaldo Fraga, participando aqui do Cruzando as Conversas. Adinaldo, as suas últimas considerações aí, tem 2 minutos. Ok, Macalossi. Só para dizer realmente da nossa preocupação, que tem que definir, né, que justamente nesse trabalho que foi feito recentemente, não fala qual é o tipo de concessão, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Ele trabalhou único e exclusivamente na concessão plena do serviço de saneamento. Existem diversos tipos de concessões que têm que ser analisados, né, e que não foi definido, foi feito apenas sob encomenda a concessão plena. Mas eu quero dizer que com isso é que o DEMAI não precisamos de concessão. Como disse assim, o DEMAI executa, né, um excelente serviço para a população de Porto Alegre, né, e não vale a pena corrermos o risco de uma concessão de 35 anos, né, que não temos sem termos apenas a garantia contratual, porque mexer naquilo que está dando certo, eu acho muito difícil e é muito complicado para a nossa cidade. Eu acho que ela não merece esse ônus. E agradecer a oportunidade dada pela RDC, para vocês também, e um abraço para o Felipe Camozato, foi um prazer tê-lo aqui nesse debate, e agradecendo a preciosa audiência dos nossos telespectadores. Eu tenho certeza que quem acompanhou o debate entre o Adinaldo e o Camozato foi aí contemplado com muita informação, tanto para colocar de um lado quanto do outro, ou eventualmente manter a posição em relação a esse tema que será discutido novamente aqui no nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao Adinaldo aí por ter participado. Volte outras vezes, Adinaldo. Obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite, Bruno. Muito bem. Vamos fazer intervalo. Na volta, nós vamos reproduzir aqui uma entrevista que eu fiz com o Dr. Alexandre Zavascki, um dos maiores infectologistas do Rio Grande do Sul. A entrevista foi ao ar ainda na semana passada no portal RDC, mas ela tem um grau de atualidade que não pode ser desprezado. Nós falamos sobre a nova cepa do Covid-19. Fiquem ligados, já voltamos.